O nosso mundo moderno tem uma visão peculiar em relação aos mais novos. Muitos filhos eram sinal de população saudável e crescente. Eles eram a promessa de força de trabalho produtiva e criação de riqueza. Resumindo, filhos eram uma bênção. Mas algo mudou nas últimas décadas. Uma perspectiva diferente tomou conta, principalmente no mundo ocidental. Gravidezes indesejadas são vistas como obstáculo à vida feliz. Principalmente para aqueles que praticam sexo fora do matrimônio, a gravidez pode ser encarada meramente como uma complicação e não como uma fonte de alegria. Mas mesmo para aqueles que querem filhos, que amam os seus filhos, o que começa como uma série de gorjeios, sorrisos e abraços, um dia, de alguma maneira pode transformar-se numa sucessão de encargos esmagadores. Criar filhos é um desafio. Os filhos podem frustrá-lo e desiludi-lo. Mesmo com as melhores intenções, alguns pais podem questionar-se: onde errei? De onde provém todo este conflito? Como é que esta bênção se transformou numa maldição? Estas são questões importantes e que valem a pena explorar. Como é que a vinda de crianças pode transitar de ser uma das maiores bênçãos da vida para se tornar uma maldição? Ou pelo menos, o que se sente como uma maldição? Durante milênios, ter filhos representou a esperança de prosperidade e segurança. Mas algo está diferente hoje. Algo mudou. No nosso mundo rico, crianças são vistas como incômodo. Elas interferem nas aspirações pessoais, são por vezes encaradas como um obstáculo ao desejo das pessoas por liberdade sexual sem os fardos da vida familiar. O aborto é a expressão máxima desta perspectiva. Em muitas nações pelo mundo, a lei autoriza o aborto. Mas aborto é assassinato, não importa o que o governo diga. Francamente, leis de aborto são um sinal dos tempos. Como disse o salmista no Salmo 94, 20, poderá o trono da iniquidade, que estabelece o mal por lei, ter comunhão convosco? Eles se ajuntam contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Quão pertinente é este versículo para a nossa época? Nos Estados Unidos, 37 estados permitem o aborto por lei. Na verdade, isto é mais restritivo do que era há apenas alguns anos. Em 2022, o Supremo Tribunal dos USA reverteu a decisão de Roe contra Wade de 1973. Ainda assim, desde 1973, cerca de 63 milhões de bebés foram mortos nos EUA. Nas últimas décadas, uma estimativa é que 20 a 25% da geração mais jovem foi perdida devido ao aborto. Em qualquer outro contexto, seria crime contra a humanidade. Pelo mundo, o aborto continua a um ritmo mais chocante. De acordo com o website globalcitizensolutions.com, quase 90% dos países têm leis que permitem o aborto. E isso dá cerca de 73 milhões de abortos por ano. Crianças que nunca tiveram a oportunidade de correr, brincar, ver o sol ou respirar ar puro. E isso é mais que toda a população da França ou do Reino Unido. Realmente, o nosso mundo avançado está em guerra contra as crianças. Agora entendam, se fizeram um aborto, podem ser perdoados, como em outras áreas da vida. Se erramos, se estivermos arrependidos e nos arrependermos e o expressarmos em oração ao Pai Celestial, Ele perdoará. Mas temos de o pedir, e temos de ser sinceros e sentirmos isso no coração. Crianças são o nosso futuro. Podemos ver isto não só num sentido moral, mas também em termos econômicos. A prosperidade nacional de uma nação depende de uma taxa de natalidade saudável. O evangelista Stuart Wachowicz é colega e apresentador na versão canadiana do Mundo de Amanhã. Em 2022 gravou um programa, Menos Bebés, População em Declínio. Pode encontrá-lo em tomorrowsworld.org. Referindo-se a um artigo do Financial Post de 2019, escrito por Joe Chidley, ele proferiu isto. Chidley aponta que nos anos 60, o crescimento no Ocidente era superior a 5%. Pelos anos 70, rondou os 4%. Mas em 2019, as nações debatiam-se para atingir 2% ou menos. Por quê? A diminuição no crescimento da procura coincidiu com um aumento acentuado na proporção de idosos nas economias desenvolvidas, no grupo dos 7. Dobrou desde o início dos anos 60.
Também coincidiu com uma quebra nas taxas de fertilidade, de uma média da OCDE de 3,2 filhos por mulher em 1961 para 1,7 filhos por mulher em 2017. A OCDE é uma organização que engloba 38 das nações mais abertas, democráticas e de livre mercado em todo o mundo. O Sr. Vachovich explica que esta queda econômica não surpreende dada a baixa da taxa de natalidade nas últimas décadas. Muitos demógrafos e economistas previram isto como resultado de uma grande mudança cultural no Ocidente. Para uma população se substituir, a taxa média deve ser de pelo menos 2,1 bebés por mulher. Mas em muitas nações já não é assim. Então, são as crianças uma bênção ou uma maldição? Independentemente das implicações morais do aborto, matar crianças futuras é desastroso para uma nação. A longo prazo, destrói a própria prosperidade econômica que as pessoas procuram preservar. Mas o que diz Deus? Desde o início dos tempos, Deus tensionou que os casamentos e as famílias em expansão fossem uma bênção, parte do seu plano geral. Em Gênesis 1:27, lemos sobre como Deus trabalhou com Adão e Eva. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Deus queria muita gente na terra. Era seu desejo que eles enchessem o mundo com uma sociedade vibrante, funcional e produtiva. Ao falar das suas bênçãos prometidas a Abraão, ele disse-lhe em Gênesis 17:6: Eu farei você extremamente fecundo e farei de você nações. As bênçãos de Deus para Abraão significavam que ele teria muitos descendentes, expandindo-se em tribos poderosas que se tornariam nações. Salomão ecoou a mesma ideia no Salmo 127:3. Vede, os filhos são uma herança que vem do Senhor, e o fruto do ventre é uma recompensa. Tais como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da vossa juventude. Feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Sim, feliz o homem que é abençoado com filhos. Mesmo nos dias de hoje, observamos que os filhos e os netos podem oferecer segurança e conforto àqueles que estão nos seus anos finais de vida. E muitos idosos apoiam-se no suporte e no encorajamento da sua família extensa. São abençoados pelos filhos. Não, Deus nunca tensionou que a vida familiar fosse uma maldição, mas sim um mecanismo para produzir benefícios positivos ao longo da vida. O que é que isto revela sobre a nossa sociedade atual, quando o lugar potencialmente mais perigoso para uma criança é o ventre da sua própria mãe? Mesmo para pais que querem filhos, o que é que se faz quando cuidar desse pequeno embrulho de alegria se torna uma labuta diária? Pode parecer esmagador. Quando os filhos crescem, os desafios complicam-se. Gerir as escolhas de vestuário, música, amigos, jogos e as batalhas inevitáveis sobre o tempo de ecrã pode ser desanimador, especialmente com conflito. O momento idílico em que aquela vida preciosa nasceu pode tornar-se apenas uma memória vaga e distante. Mas não se preocupe, mantenha a visão geral. Consegue lidar com os inevitáveis momentos baixos que todos os pais sentem. Os filhos são preciosos, mas por quê? É vital responder a isso. São preciosos por serem feitos à imagem de Deus. Isto repete-se em Gênesis, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher, abençoou-os e chamou-lhes humanidade no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Sete foi feito à imagem e semelhança dos seus pais. Muitos, até cristãos, leem isto e perdem o ponto, mas é significativo. Repare, o filho de Adão e Eva, Sete, parecia-se exatamente com seus pais. Tinha olhos, ouvidos, uma cabeça, mãos e pés. A mesma descrição é usada para Adão e Eva terem sido feitos à imagem de Deus. Por outras palavras, nós assemelhamo-nos a Deus. E todos nós, incluindo os nossos filhos, temos o potencial de nascer na sua família literal para sempre como seus filhos e filhas. E é por isso que os nossos filhos são tão preciosos. Eles são feitos à imagem de Deus.
Deus quer que valorizemos imensamente os nossos filhos. Jesus ilustrou isso quando esteve nesta terra. Note em Lucas capítulo 18, versículo 15. Trouxeram-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos viram isso. Repreenderam-nos. Os discípulos diziam que as crianças atrapalhavam. Jesus tinha coisas mais importantes. Mas Jesus disse, não, deixai-os vir. Ele tinha outra atitude. Seguindo Lucas, capítulo 18, versículo 16. Mas Jesus chamou-os a si e disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as proíba, pois o reino de Deus é dos tais. Jesus pegou nelas ao colo, dedicou tempo a segurá-las e abençoá-las. Queria que os discípulos soubessem que ele amava as crianças. Os nossos filhos são perfeitos? Não, de forma alguma, mas está bem, pois precisam de ser ensinados por nós. E nós também aprendemos muito durante esse processo. Educar filhos não é para os fracos de coração. Pode ser muito desanimador às vezes. Eles vão frustrá-lo, vão aborrecê-lo e irritá-lo. Eles vão testar a sua paciência ao máximo. Podem até fazê-lo pensar, qual é o sentido? Se isso acontecer, não desista. Você consegue, mas precisa da ajuda de Deus. E precisa da ajuda deste livro, a Bíblia. Note o que Paulo disse em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois é justo. Honrai vosso pai e vossa mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Este é um bom conselho para os pais. Quando é que é tentado a provocar o seu filho à ira? Bem, quando está no limite, quando está frustrado, quando está cansado ou exausto. E, no entanto, é quando deve estar no controle das suas emoções. Deve manter a cabeça fria. Tem de se lembrar que não está apenas a alimentar, vestir e prover para esse filho. Está a formar um futuro potencial membro da família de Deus. E as mães? Veja Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e na sua língua está a lei da bondade. O encanto é enganador e a beleza é passageira, mas uma mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quando está no seu limite, quando não consegue avançar, quando já não aguenta mais, diz que não se esqueça da lei da bondade. Deus pode dar-lhe ajuda, força e sabedoria. Veja Provérbios capítulo 29, versículo 15. Uma criança entregue a si mesma traz vergonha à sua mãe. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará prazer à tua alma. Os seus filhos precisam de si, mas não só pelas necessidades físicas. Precisam do seu amor, da sua instrução e até da sua correção gentil. Se os corrigir com amor, será abençoado. No final, eles serão um deleite para a sua alma, dar-lhe-ão descanso. Parece muito bom. Deus está muito investido na educação dos filhos e quer estar envolvido. Mas há outro elemento a abordar. E esse é o quadro geral, vivendo nos tempos do fim, antes do regresso de Cristo. Não é preciso muito discernimento espiritual para entender que vivemos nos últimos dias. Este é um tempo de ódio crescente, violência e antagonismo contra os valores bíblicos da Bíblia. À medida que isto acontece, não nos deve surpreender ver um declínio na imoralidade e na conduta em geral. E se isso está a acontecer na sociedade em geral, como é que isso não incluiria as crianças? Veja o que Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3:1. Contudo, tenha isto em mente. Nos últimos dias virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobedientes aos pais. Devemos ficar surpreendidos se virmos um aumento na raiva e na rebelião entre os jovens? Se há uma atitude geral de resistência contra Deus e os seus caminhos, por que não haveria a mesma atitude entre os jovens também? Seguindo em 2 Timóteo 3, versículo 2. Ingratos, ímpios, sem amor, sem misericórdia, caluniadores, sem domínio próprio, brutais, inimigos do bem, traidores, obstinados, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo um verniz de religiosidade, mas negando o seu poder.
Volto a esta passagem cada vez mais ao pensar nos dias em que vivemos. Esta passagem parece descrever o nosso tempo com grande precisão, e isso aumenta a cada dia que transcorre. Agora, uma nota de cautela. Não rotulem todos os jovens como sendo o problema. É muito fácil julgar e condenar a geração mais jovem de hoje, mas quem lhes ensinou? Quem criou o mundo em que foram inseridos? Na verdade, eles não estão apenas levando um passo além os valores seculares contrários a Deus que herdaram? E, na verdade, há muitos na geração mais jovem hoje que estão contrariando as tendências e procurando fazer as coisas certas. Se você é mais velho, pintar as gerações mais jovens com um pincel de condenação geral não é útil. Em vez disso, aproxime-se dos jovens na sua vida e tente criar uma ligação. Mas cuidado com conselhos não pedidos. De tempos em tempos, recebemos chamadas de avós a encomendar literatura nossa para os seus filhos ou netos. Se eles a querem, tudo bem, mas se eles não estiverem prontos para isso, conselhos indesejados geralmente não são bem recebidos. E sobre os netos, entenda que na maioria dos casos, eles não são mais sua responsabilidade direta. Não diga aos pais como criá-los, a menos que peçam ajuda. Em vez disso, seja apenas o melhor exemplo que puder ser. Orar por eles e ter um espírito de amor e respeito faz mais do que todas as palestras e sermões juntos. Mesmo quando os relacionamentos estão tensos, seja intransigente nos seus valores, mas não queime pontes. Faça tudo o que puder para manter uma conexão. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 18, se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Nunca se sabe quando a ponte que não queimou será o caminho para se reconectar mais tarde. Quando uma sociedade adota uma atitude de desafio contra o Deus dos céus, isso não ocorre isoladamente. Isso afeta tudo, incluindo relações familiares, interação entre pais e filhos, e um antagonismo geral contra a autoridade. Veja o que Isaías escreveu em Isaías 3:4. Ele estava escrevendo particularmente sobre a queda da antiga Judéia e Jerusalém, mas o mesmo é verdade em qualquer sociedade que esteja a descer para o caos. Veja Isaías 3, versículo 4. Pois darei crianças para serem seus líderes, e meninos exercerão domínio sobre eles. O povo será oprimido, um pelo outro, cada um pelo seu próximo. A criança se levantará contra o ancião, e o plebeu contra o nobre. Descendo ao versículo 12. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres governam sobre ele. Ó meu povo, quem o guia o faz errar, e destrói o caminho das suas veredas. E é onde estamos hoje. Chegamos ao ponto em que parece que as crianças, pelo menos muitas crianças, não todas, mas muitas, são os nossos opressores, porque nós, como sociedade depravada e corrupta, é que as criamos. Mas se você quer algo diferente, se você quer agradar a Deus e honrá-lo na sua vida em geral e no trabalho com seus filhos, não desanime. Porque mesmo no contexto da descrição de Isaías de um colapso total da sociedade, note o que ele disse em Isaías capítulo 3, versículo 10. Dizei ao justo que lhe irá bem, pois comerá do fruto das suas ações. Diga ao justo que lhe irá bem. Você quer seguir a Deus mesmo no meio de uma geração perversa e má? Se o fizer, Deus o ajudará e ele ajudará os seus filhos. Salmo 128, versículo 1, continua o tema. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ao comer do trabalho das suas mãos, será feliz, e tudo lhe irá bem. A mesma expressão. Se voltar o coração para Deus e se comprometer a segui-lo em tempos bons ou maus, tudo lhe irá bem. Seguindo em Salmo 128, versículo 3. Tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Que bela imagem de família feliz e abençoada. E mesmo no mundo enganado e cada vez mais escuro de hoje, muitos ainda investem na construção de casamentos bem-sucedidos e na educação dos seus filhos em conjunto. Na medida em que o fazem, são abençoados. Recebi uma carta de um subscritor da Tomorrow's World sobre um artigo meu. Ele escreveu sobre como os princípios de família e criação de filhos que ensinamos aqui são consistentes com o que aprendeu há mais de 45 anos com o nosso antecessor, o Sr. Herbert W. Armstrong. Este senhor falou com afeto da sua esposa de mais de 62 anos, do seu filho e da sua filha e dos seus 6 netos. Ele até me enviou uma foto do seu filho e dos 4 filhos do seu filho e das suas esposas. Ele mencionou o versículo de Salmo 128 que acabamos de ler, comparando os filhos a plantas de oliveira. Há muitos aspectos fascinantes da oliveira usados na Bíblia, mas um que ele me assinalou foi o quão valioso era o azeite nos tempos antigos. Eu não sabia disso antes da carta dele. Mas o azeite em tempos passados era, na verdade, usado como câmbio de moeda devido ao seu alto valor. Não é de admirar que o salmista compare os nossos filhos a essas mesmas plantas de oliveira. Vejam bem, as crianças não são apêndices. Não são apenas aglomerados de tecido para serem removidos se causarem inconveniência, e não são apenas aborrecimentos para pacificar com um iPhone ou um tablet. São inestimáveis, preciosos e de valor incalculável. São membros potenciais da família eterna de Deus. E Ele deu-nos um grande privilégio de participar no processo de os preparar para esse destino. Que plano maravilhoso e abençoado o nosso Pai amoroso tem para nós e para os nossos filhos. Obrigado por assistir. Se este vídeo foi útil, veja mais conteúdo ou subscreva para ficar ligado. Se quiser um guia de estudo gratuito sobre este tópico, clique no link da descrição. Até a próxima!